Tema de hoje, perto da cruz, longe de Deus. Muita gente hoje está muito perto da cruz, das coisas que acontecem dentro da igreja, mas longe de Deus. Muita gente hoje tem buscado os seus próprios interesses. E é errado buscar os seus próprios interesses? Lógico que não. O problema maior talvez seja colocar os seus interesses em primeiro lugar antes de Deus. E por isso, muita gente hoje tem sofrido. Eu estou falando de gente que está dentro da igreja. Gente que já participou do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, recebeu Ele como Senhor e Salvador, mas ainda assim está longe de Deus. E se a gente olhar à luz da Bíblia, não é de hoje que isso acontece. Existem alguns exemplos dentro da Bíblia. Quero me ater a um deles apenas, lendo com os irmãos alguns textos, para a gente entender nesta noite este tema. Primeiro deles, se você puder, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 19. Se houver alguém ao teu lado sem Bíblia, se você puder repartir a leitura da palavra com ele, por favor, faça isso. Êxodo, capítulo 19. Quero falar mais uma vez sobre o povo que saiu do Egito. Lembre-se que sempre estudamos aqui, o povo que saiu do Egito saiu livre, próspero, saudável e com uma terra ou um lugar prometido por Deus. Saíram de lá livres, prósperos, saudáveis e com uma terra prometida por Deus. Na história desse povo, que relata a saída do Egito, a caminhada pelo deserto, em Êxodo 19, versículo 1 diz que no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Versículo 2, depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali diante do monte. Versículo 3, logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas. Versículo 4, vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Conselho que Deus dá a Moisés para transmitir ao povo, ele diz: 5, agora, me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, isso quem disse foi Deus. Versículo 6, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Versículo 7, Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. 8, o povo todo respondeu unânime. Todos os que estavam ali responderam numa só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. 9, disse o Senhor a Moisés: virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. Pausa por um instante. Nesta história, o povo sai do Egito. Pouco antes, se você ler o livro de Êxodo, um pouco antes, capítulo 15, 16, 17, 18, você vai ver que o povo saiu do Egito. Quando o povo saiu do Egito, na última praga,
A Bíblia diz que Faraó deu ordem aos egípcios para liberar os escravos. Libertem esse povo e, olha, se possível, dê para eles ouro, prata, bronze, roupas. Deixem eles levar todos os seus pertences. Eu não quero nada deles aqui, que eles levem tudo embora. As suas vacas, os seus bois, as suas cabritas, seus carneiros, galinha, cachorro, papagaio, leva tudo embora, não quero nada. E se possível vocês peguem e dê para eles também ouro. Por isso que a gente, quando entende que eles saíram do Egito, eles saíram de lá prósperos. Porque Deus fez com que os egípcios dessem para ele riquezas. Até como se fosse uma forma de pagar o tempo todo que eles trabalharam lá. Eles saíram de lá, caminharam, segundo o texto aqui, durante 3 meses, até chegar ao monte, lá no deserto do Sinai, onde Deus estava ali os aguardando para passar algumas instruções. E Deus disse: olha, se vocês me obedecerem fielmente, se vocês guardarem uma aliança, ou a minha aliança que faço com vocês, vocês vão ser o meu tesouro, e tudo o que eu tenho, ou seja, a terra toda é minha, disse o Senhor. Ainda assim, vocês serão para mim um reino de pessoas abençoadas, de sacerdotes. E Deus disse para Moisés: transmita isso para o povo. E Moisés reúne todo o povo no pé do monte. Se bem que a gente sabe que monte não tem pé, é uma forma de se expressar, mas no pé do monte o povo estava reunido. Moisés transmite para eles: olha, Deus falou para o seguinte: se vocês obedecerem a Ele fielmente, se vocês guardarem a aliança que Ele está fazendo com vocês, tirou vocês do Egito, trouxe vocês para cá, apesar de todas as bobagens que vocês já falaram aí no meio do caminho, das coisas que vocês fizeram, Deus está querendo esquecer disso, Deus quer formar uma nova aliança com vocês. Tudo bem? Eles disseram: tudo bem. Todos se reuniram: tudo bem. Pode falar para Deus que a gente vai fazer tudo o que Ele ordenar. Aí Moisés volta, leva a resposta ao Senhor, diz: Senhor, o povo diz que vai fazer tudo o que o Senhor mandar. Tudo o que o Senhor quer de bom para eles, eles vão aceitar. Muito bem. Eles continuam ali, Deus continua falando, tratando algumas questões com Moisés. Deus, nessas questões que ele trata, Ele traz, você pode ler depois da sua casa, em Êxodo capítulo 20, Deus fala dos 10 mandamentos, Deus ministra para ele leis acerca de como tratar as pessoas, como julgar as causas, que tipo de local eles teriam que criar, o tabernáculo, para que Deus pudesse se manifestar. Deus deu as medidas, pesos, Deus fez tudo. Aí, pouquinho mais para frente, um tempo depois, em Êxodo capítulo 24, eu queria ler com você, se você puder, agora vai para Êxodo 24. A partir do versículo 12, depois de todas essas questões que Deus havia transmitido para Moisés, Deus disse a Moisés, ou Êxodo 24, 12, disse o Senhor a Moisés: suba ao monte, venha até mim e fique aqui. E lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Versículo 13, Moisés partiu com Josué, o seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. 14, disse ele às autoridades de Israel: esperem-nos aqui até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Versículo 15, quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte. 16, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. 17, aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. 18, e último desses que quero ler, Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte. E
permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Só até aí. Mais uma pausa. Depois de toda aquela instrução, Deus chama Moisés e diz: Moisés, sobe no monte que agora eu vou te passar as leis, a tábua com as leis, para que você transmita para o povo. E Moisés sobe o monte, ele fica 6 dias no meio da nuvem ali, entende-se que ele estava ali se purificando para se entrar na presença de Deus. 7º dia, Deus o chama do meio da nuvem, ele vai e Deus começa a tratar com ele. Deus começa a ministrar sobre ele o que ele queria para o povo, além inclusive das tábuas das leis que o próprio Deus preparou. Aí é a questão que eu quero tratar com vocês, que nós vimos na vida, ou vemos na vida desse povo. Vou agora para Êxodo 32, vamos ler lá. Êxodo capítulo 32, a partir do versículo 1. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, lembrem-se, Arão e Hur eram os 2 caras que Moisés tinha falado. Vocês tiverem algum problema, procurem eles, que eles é que vão resolver enquanto eu estiver lá com Deus. Eles chegam junto ao redor de Arão e diz: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Versículo 2, respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, e tragam-nos a mim. Versículo 3, todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. 4, ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Versículo 5, vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Versículo 6, na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Versículo 7, então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Versículo 8, muito depressa, Deus falando para Moisés disse: se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. 9, disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. 10, deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Versículo 11, Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios, foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. 13, lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque, Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. Versículo 14, sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer o seu povo. 15, então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as 2 tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso.
16, as tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado fora escrito por Deus. 17, quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. 18, respondeu Moisés: não é canto de vitória, nem canto de derrota. Eu ouço o som de canções. Versículo 19, quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Versículo 20, pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou na água e fez com que os israelitas a bebessem. Versículo 21, perguntou a Arão: que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Arão, tirando a culpa de si, claro, como todo bom humano, 22, respondeu: não te enfureças, meu senhor, tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. 23, eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. 24, então eu lhes disse: quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. E o povo trouxe-me o ouro, eu o joguei no fogo e surgiu esse bezerro. 25, Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Versículo 26, então ficou em pé à entrada do acampamento, e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. 27, declarou-lhes também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue cada um sua espada, percorra o acampamento, de tenda em tenda, e mate o seu irmão, o seu amigo, o seu vizinho. 28, fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. 29, disse então Moisés: hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho e o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou neste dia. 30, no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. 31, assim Moisés voltou ao Senhor e disse: que grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si deuses de ouro. 32, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste, ou do teu livro que escreveste. 33, respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora, 34, vá, guie o povo ao lugar de que falei, e meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. 35 e último, e o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Algumas considerações desta leitura. Primeiro, lembre-se, um povo que saiu próspero, livre, saudável e com uma casa prometida por Deus. Eles eram escravos, saíram daquele lugar, libertos pelo Senhor. Caminharam 3 meses num deserto para chegar num monte onde eles iam adorar a Deus, que foi o que foi combinado com Moisés, quando ele foi enviado para tirar o povo do Egito. Chegam naquele monte, Moisés recebe de Deus as leis. Lembre-se, naquele momento Deus já tinha passado para Moisés tudo o que ele queria transmitir para o povo. Tipo, não terá outros deuses diante de ti, não farás para ti imagens de escultura, não se dobrarás a elas, nem as adorarás, porque eu sou o Senhor teu Deus e tal. Deus tinha falado: honra teu pai e tua mãe. Deus tinha falado: não roube, não cobice as coisas do seu irmão, entre outras questões. Quando Moisés transmite isso para o povo,
Diz assim, Deus está falando isso para vocês. Se vocês obedecerem essa aliança que Ele está fazendo com vocês, a terra que pertence a Ele, Ele vai dar para vocês. Vocês serão como filhos para Ele. Aí o povo unânime responde, sim, Moisés, diga para Deus que nós vamos fazer tudo isso daí. Aí Moisés transmite, passa-se uns dias, Deus fala, vem Moisés para o monte. Moisés vai para o monte, sobe no monte, o povo fica lá embaixo. Lembre-se, Deus estava no topo do monte se manifestando como uma nuvem. Deus estava ali. Deus estava no topo do monte e o povo no pé do monte. Só que vai passando uns dias e você sabe como é que é. Povo é povo. Povo reclama, povo fala mal, povo começa a olhar para a sua vida, começa a reclamar das coisas que não tem e não agradece pelas coisas que tem. Povo, ele começa a olhar para os outros e ter inveja do que os outros têm. Povo com a vida cotidiana vai se esquecendo de que Deus está ali com ele. Como Jesus disse que estaria com a gente todos os dias até a consumação dos séculos. Quando Moisés soube disso, ele desce e diz para o povo, gente, vocês se tornaram objeto de riso. Os outros povos agora estão dando risada de vocês. Por quê? Porque Deus está aqui, o Deus que libertou vocês, o Deus que fez tudo o que fez por vocês está presente, vocês estão de costas para Ele, cometendo este grande pecado. Moisés ficou tão irado que ele pega aquelas tábuas que ele tinha acabado de receber de Deus e joga e destrói no chão. Tipo assim, isso aqui acho que não serve para vocês. E ele pega aquilo ali, primeiro vem Arão, que é o seu irmão mais velho, que estava ali no comando, que deveria ter tomado uma atitude com o povo, dizendo, não vamos adorar outros deuses, vamos esperar Moisés. Moisés não morreu. Moisés está falando com o nosso Deus, vamos aguardar. Quando Moisés voltar, mas Moisés está demorando, já passaram-se 40 dias, a gente precisa ter um Deus para adorar, a gente precisa cultuar. Então o Arão faz para a gente um bezerro aí, um ídolo de ouro para a gente adorar. Arão, que deveria ter lutado contra isso, ele concorda com o povo e fala, bom, já que é assim, então pega o ouro que vocês têm e traz o ouro. Diz o texto, você deve ter acompanhado, que as mulheres ou que os homens tiraram os brincos de suas mulheres, filhos, filhas, tudo que tinha lá. Irmão, você já viu escravo ter brinco, usar brinco de ouro? Escravo usa brinco de ouro em qualquer lugar do mundo. Mas eles estavam livres. E talvez esse seja o maior problema daquela gente, ou foi o maior problema deles. Eles estavam livres, mas a mente deles ainda estava aprisionada no passado. Eles estavam perto do monte e longe de Deus. Quando Moisés viu aquilo, ele manda pegar o bezerro, derrete aí, transforma isso em pó, agora joga na água, agora faz o povo todo beber. Para vocês nunca se esquecerem do grande pecado que vocês fizeram diante de Deus. Aí ele dá uma ordem, isso dá uma outra mensagem, por que ele mandou matar fulano, Beltrano? Subentende-se que eram aqueles que tinham se rebelado. Como eu disse, dá um outro estudo. Mas aquele povo que estava perto do seu Deus, que tinha feito tudo aquilo, precisava, talvez, de um Deus na sua mente escrava. Eu preciso de um Deus e tal, então faz um para nós. Aquele povo se desviou depressa, Deus disse para Moisés, de tudo aquilo que ele tinha transmitido. Diz o texto que Deus ficou também tão irado, que Deus pensou até, segundo o texto, claro que também isso dá um outro estudo, eu falei sobre isso de manhã, e quando Moisés fala com Deus, fala assim, Deus, se arrepende do que o Senhor está falando, Deus não destrói o povo. Você acha que Deus precisava ouvir isso? Você acha que Deus se arrepende? Porque num outro texto da Bíblia diz que Deus não é homem para se arrepender. Quer dizer, não é bem isso que está no contexto desse texto, mas eu entendo que Deus permitiu esse papo para sentir no que Moisés tinha dentro do seu coração, qual era o sentimento que ele tinha dentro do coração. E ele amava Deus, mas também pediu para que tivesse misericórdia do povo.
A ponto dele chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, é o seguinte, se o Senhor não parar de fazer isso, eu vou pedir que o Senhor arrisque o meu nome do teu livro aí. Aí Deus fala o seguinte: não vou riscar não, eu vou riscar do meu livro todo aquele que comete pecado contra mim. Esse eu vou riscar. Tipo assim, Moisés, não é você que determina o que eu faço, eu sou Deus. E Deus ainda foi mais longe. Deus disse: quando chegar o momento de punir esse povo, eles vão ser punidos, ponto. E eu citei aqui de manhã, numa mensagem parecida com essa. Quando a gente vem para Jesus, quando a gente reconhece Ele como Senhor e Salvador, quando nós o aceitamos, quando nós mudamos de vida sendo batizados, recebendo uma vida espiritual, uma nova vida, todos os nossos pecados são perdoados. A gente fica 0 quilômetro. O sangue de Jesus nos cobre de todo esse pecado. Agora, as consequências desses pecados, ao longo de nossas vidas, infelizmente, nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Porque senão o cara mata, rouba e tal, aí ele se converte, tem que chegar um anjo lá na porta da prisão e falar: pode libertar ele, que agora ele é cristão. Não, ele vai cumprir a pena dele até cumprir toda a pena. Da mesma forma, Deus está falando aqui: quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. E chegou uma hora lá na frente que Deus mandou uma praga e muitos deles ficaram doentes e até morreram. Que lição que eu quero tirar deste povo lá atrás, 5.000 anos atrás, para nós hoje aqui no século 21? Algumas lições a gente pode tirar. Eu, lendo um dos livros que gosto de ler, um dos autores atuais, o Max Lucado, num dos seus livros, uma frase que me chamou a atenção, que eu peguei e dei o título da mensagem hoje: perto da cruz, longe de Jesus. Porque ele cita um texto que eu gostaria de ler com você, se você puder, leia em João, vamos ler juntos, João capítulo 19, vamos ler esse pedaço desse texto juntos? Livro de João, capítulo 19. Como eu amo ouvir páginas de Bíblia virando. Glória a Deus. João, capítulo 19, versículo 17 em diante. Jesus tinha sido preso, subjugado, castigado. Aí João relatou no capítulo 19, versículo 17, que levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Versículo 18, ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. 19, Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Versículo 20, muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. 21, os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim que esse homem se dizia Rei dos Judeus. 22, Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. 23, tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Versículo 24, não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. E isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Só até aí. Imagina a cena, meu irmão. A cruz
Jesus exposto na cruz, um homem justo que não cometeu nenhum pecado, estava ali dando sua vida para cumprir um propósito de Deus pela humanidade. Jesus estava trazendo, através daquele ato, salvação para todos os que estavam ali. Mas nem todos os que estavam ali estavam preocupados em ser salvos. Tinha gente que estava ali feliz porque ele estava crucificado. Haviam pessoas que estavam ali como os soldados cumprindo o seu dever. E haviam algumas pessoas que estavam ali chorando porque Jesus estava na cruz. Agora imagina a cena, aqueles homens, soldados romanos, depois de terem crucificado Jesus, bateram nele, colocaram uma coroa de espinhos, obrigaram ele a carregar a cruz por um bom pedaço, por uma boa caminhada, crucificam-o, levantam-o, conforme a Bíblia diz que isso aconteceria, e ao pé da cruz, eles estão ali diante de um homem, Deus, que podia mudar a história da vida deles. Mas a preocupação deles naquele momento era fazer um sorteio ali, jogar a moedinha. Quem que fica com a sandália? Quem que fica com a capa? Quem que fica com o vestido? Vamos sortear aqui. Isaías, 500 anos antes, tinha profetizado que isso aconteceria. Ou seja, que lição a gente aprende deste texto e do povo lá do Egito? Se trouxermos para os nossos dias, quantos hoje estão vivendo o sacrifício da cruz, ou, que expressão eu posso usar, usufruindo do sacrifício da cruz, perto dela, mas completamente longe do Senhor? Quantas pessoas hoje vêm à igreja e do jeito que ele entra, ele sai? Quantas pessoas já leram a Bíblia e nunca entenderam o que ela quer dizer? Quantas pessoas hoje estão colocando em xeque o que a Bíblia diz? Quantos hoje estão desacreditando da palavra? Quantos hoje estão diante da cruz, se dizendo discípulos de Jesus, mas vivendo a vida completamente diferente do que Jesus ensinou? Porque Jesus deixou claro: se você quiser vir após mim, se você quiser me seguir, você primeiro tem que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e vir. Ou seja, você tem que tomar algumas atitudes. Existem algumas coisas que você precisa abrir mão, se você quiser me seguir. Que coisas que eu preciso abrir mão? Simples, é só você ler a Bíblia, você vai ver o exemplo de Deus para a humanidade, Jesus. Jesus aprendeu a amar, ou ensinou a amar. Jesus ensinou a perdoar. Jesus ensinou a se relacionar. Jesus ensinou a confiar em Deus, depender de Deus. Jesus ensinou a viver uma vida completamente diferente do que o povo estava vivendo. Entenda, o povo que saiu do Egito, eles tinham um estilo de vida, de escravo. Deus tira eles da escravidão e diz aqui: agora vocês vão ser o meu povo. Eu vou tratar de vocês, toda a terra que me pertence eu vou dar para vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou estar com vocês. Basta vocês simplesmente atenderem e levarem adiante essa aliança que eu estou fazendo com vocês hoje. Vocês querem? Lógico que nós queremos, Deus. Quiseram até passar 40 dias. Depois de 40 dias o povo, eu estava tudo disperso, achando que Moisés tinha morrido, que Deus tinha esquecido, que Deus não era Deus. E hoje, quando Jesus diz: venha a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu tenho alívio para te dar. A pessoa vem falar: eu quero este alívio, o que eu tenho que fazer? Olha, você tem que tomar uma decisão, você tem que tomar um posicionamento, você tem que viver uma outra vida. A vida que eu tenho proposta para você é essa, se você quiser. Mas e os meus pecados? Seus pecados, o sangue que eu derramei na cruz do Calvário vão te perdoar todos. Todos os seus pecados vão ser perdoados. Você vai ficar zeradinho, bonitinho. E ainda vou te dar uma nova vida. Nessa nova vida você vai viver agora um novo tempo dentro do seu coração. Eu vou cuidar de você, eu vou estar com você, vou sustentar você. Basta você confiar em mim.
Aí todo mundo diz, Deus, amém, glória a Deus, é isso que eu queria. Até passar uns dias, até chegar a dificuldade, até chegar os problemas, até chegar a enfermidade. Para as pessoas ficarem ali, perto da cruz e longe de Deus. Perto de Jesus ou perto da cruz e falando mal de Jesus. Quantas pessoas têm vivido assim hoje? O Max Lucado, dessa parte do livro que ele escreveu, quero ler para os irmãos aqui, compartilhar com vocês. Eu achei interessante, ele dizia, alguns jogadores de dados estavam aos pés da cruz. Imagine, os soldados estão sentados num círculo e os olhos atentos para baixo. O criminoso sobre eles está esquecido. Jogam por algumas vestes usadas, a túnica, o manto, as sandálias, tudo isso para se apropriar-se. Cada soldado lança a sua sorte, esperando aumentar o seu guarda-roupa a custas de um carpinteiro morto. Quem poderia ter visto essa cena com Jesus? Que pensava ele enquanto olhava para baixo, para os seus ensanguentados pés, um círculo de jogadores. Que emoção será que Jesus sentia, escreveu o autor do livro? Deve ter se surpreendido. Ele ali, dando a vida, pela humanidade, e ali gente que poderia receber desta vida, estava lançando sorte para ter quem ficaria com as roupas e as vestes de Jesus. Aí ele escreve, esse símbolo, esse simbolismo é importante. Isso me faz pensar em nós, os religiosos, aqueles que reivindicam a herança da cruz. Eu estou pensando em mim e em você, todos os crentes da terra, aqueles que não se importam, os que estão perdidos, os simples, os cheios do Espírito Santo, os que se dizem evangélicos, nascidos de novo, usuários. Eu estou pensando em nós. Estou pensando que nós não somos tão diferentes daqueles soldados. E ele diz, eu sinto-me em dizer isso para você. Nós também jogamos dados aos pés da cruz. Nós competimos por membros, jogamos por status, repartimos juízos, condenações, egoísmos, ganância pessoal, tudo isso está aí. Não nos agrada o que os outros fazem. Assim que tomamos as sandálias que ganhamos, nos distanciamos de Jesus num piscar de olhos. Tão perto do madeiro, tão longe do sangue. Quantas horas de púlpito estão sendo desperdiçadas com pregações do que é trivial? Quantas igrejas hoje caem na agonia deste insignificante momento? Quantos líderes hoje não têm conseguido controlar suas raivas? Ou seja, muita gente perto da cruz, longe de Jesus. Muita coisa eu não vou ler porque eu não tenho tempo. Mas a verdade é que ele disse, meus irmãos, e eu quero te chamar a atenção para isso, Paulo deu uma dica muito importante, e eu estou te falando isso, pregando isso, insistindo nesse assunto nesse ano, Deus sabe de todas as coisas, porque eu creio que a volta de Jesus está bem mais próximo do que a gente possa imaginar. Porque tem gente que está na igreja e ele acha o seguinte, Jesus vai voltar, quando será? Faz 2000 anos que fala que Jesus vai voltar e ele não volta. Hoje em dia a pessoa está na igreja e ele fala assim, mas eu não estou satisfeito, eu queria algo mais. Hoje em dia as pessoas estão, eu estou falando de gente que está dentro da igreja, tão insatisfeita, que esse sentimento não é de hoje, está perto da cruz, mas está longe de Jesus. Paulo, o apóstolo, escrevendo a Timóteo, o seu pupilo, o seu treinando, que era pastor de uma igreja, provavelmente da igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3, acompanhe aqui, ele disse para Timóteo isso, falando da igreja. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios,
sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. 5, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Aí Paulo fala para Timóteo, afaste-se desses também. 6, são esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, está dentro da igreja, ouvindo a palavra, mas não consegue enxergar a verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses caras que Paulo está falando, também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Versículo 9, Paulo diz, não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. O que Paulo quis dizer para Timóteo, para falar para a igreja? Gente, vai chegar um tempo que as pessoas vão estar dentro da igreja, perto da cruz, mas muito longe de Jesus. Como é que identifico gente assim? Aquela pessoa que vem para a igreja, ele vem por vir. Aquela pessoa que não tem compromisso nenhum com Deus. Aquela pessoa que ele vem na igreja no domingo, na terça-feira ele vai lá para o carnaval, pular o carnaval. Aquela pessoa que no domingo ele pensa assim, eu vou para a igreja, eu vou para o jogo. Não, eu vou para o jogo. Igreja tem todo domingo, jogo é só domingo. Aquela pessoa que diz assim, eu vou para o shopping ou vou para a igreja? Ah, não, eu vou para o shopping. Hoje eu vou para o shopping. Eu vou para a igreja ou eu fico em casa? Ah, eu vou ficar em casa. Ah, eu vou fazer uma visita para o meu irmão ou eu vou resolver uma questão minha? Não, eu vou resolver uma questão minha. Entenda, não estou julgando ninguém aqui, cada um é dono de sua vida. O que eu estou querendo te mostrar é que tem gente que Deus está tão perto dele, Deus está perto dele, mas ele está longe de Deus. Por quê? Porque Jesus disse, você não é obrigado a me seguir, mas no dia que você decidir me seguir, existem algumas coisas que você precisa cumprir. Seus pecados são perdoados? Sim, mas a partir de agora você vai ter que resistir ao diabo. Você vai ter que resistir ao pecado. Aquele estilo de vida que você tinha, você tem que deixar ele de lado e viver um outro estilo de vida. De que forma? Como aqueles soldados que estavam ali vendo Jesus e estavam negociando? Não. Como aqueles que estavam lá dizendo, ele merece mesmo? Não, mas como aqueles que estavam ali falando, puxa vida, ele era um homem que não cometeu pecado nenhum, está morrendo, mas ele está morrendo, graças a Deus, no meu lugar. Então eu quero receber esse sacrifício dele para a minha vida, eu quero viver a vida dele em mim. E hoje você não vê isso nas igrejas. Hoje nas igrejas você vê um monte de gente buscando negociar o que eu vou pegar aqui de Jesus. Ô Jesus me dá isso, ô Jesus me faz aquilo, ô Jesus me traz aquilo outro, ô Jesus é bom, vamos cantar, vamos adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor, de que jeito? Do nosso jeito, vamos adorar o Senhor do nosso jeito, vamos começar a adorar e tal, agora que tal a gente fazer uma festa diferente na igreja, vamos fazer uma festa aqui agora, tipo aquela festa que o povo faz lá fora, tipo Julina, Agostina, Setembrina, vamos fazer dentro da igreja, a gente tira as cadeiras, aí a gente bota aquelas músicas tipo tema caipira, vamos dançar dentro da igreja, vamos, não tem problema nenhum, porque Deus é Deus, né? Vamos dançar, começa a dançar daqui, dançar dali dentro da igreja e tal, aí falou, vamos além, porque esse negócio só de dançar não dá, fala para as mulheres fazer uma roda assim, uma fila, e os homens começam a passar de baixo, engatinhando, vamos fazer isso? Vamos! Aí os homens começam a engatinhar, aí agora os homens não estão conformados de andar de cabeça para baixo, ele quer andar de cabeça para cima, aí ele passa rastejando no chão, de terno, gravata, olhando, né, a periquita das mulheres e tal, né, porque estou dentro da igreja. Achando que isso Deus aprova. Achando que tudo é normal. Não, mas eu tenho sentimento no meu coração, porque hoje em dia está um tal de sair do armário, né? Tem um monte de crente aí, seu pastor saindo do armário, né? Deus me livre e guarde. Por quê? Não, porque Deus ama todos. Deus, Ele perdoa todos. Faz até aquela cara assim de padre, né? Não tenho nada contra os padres.
Muitos deles são homens de Deus. Pena que ainda adoram imagens. E na verdade, meus irmãos, tem muita gente que está dentro da igreja assim. Ele está vivendo uma religião. Ele está vivendo o que ele acha. Eu já preguei aqui que tem muito achólogo dentro da igreja. Eu acho que o que o pastor está falando não é bem assim. Eu acho que eu posso curtir a vida do jeito que eu quiser. Eu acho que não precisa ir na igreja todo domingo. Isso eu estou falando de século 21. Porque no século 20, há 25 anos atrás, mais ou menos, a gente ia no culto terça, quinta, sábado, domingo de manhã e domingo à noite. E domingo começava às 7h30. Acabava 10. A gente ia embora, chegava às 11. Comia uma pizza e ia dormir meia-noite. Acordava às 6 da manhã. E era assim a vida. E era uma bênção. Agora hoje é só o domingo. E ainda assim no domingo, será que eu preciso mesmo ir no domingo na igreja? Por que eu vou para a igreja? Para ver meus irmãos? Para dar dinheiro para o pastor? Não, eu vou à igreja porque eu tenho compromisso com Deus. Porque eu amo, porque eu prefiro estar na presença dele, junto com meus irmãos, o adorando, do que estar no outro lugar. Ontem à noite, quando eu cheguei em casa, estava assistindo algumas coisas do canal de televisão, de repente passou lá uns gols dos times que tinham ganhado, e você vê a expressão, né, no estádio, quando o time da casa faz um gol, todo mundo se levanta e faz assim, esse gesto. Parece um pica-pau na cachoeira. E na igreja a pessoa vem e pensa duas vezes se ele deve levantar a mão, se ele deve falar um aleluia, se ele deve dar um glória a Deus, que parece que aquilo não mexe com ele. E na verdade, meus irmãos, o que eu tenho visto, não estou aqui para julgar ninguém, mas a gente vê isso, a apostasia, ela está tomando uma grande proporção dentro da igreja. Eu falei no Centro de Recuperação Átrio ontem, que nós estivemos lá, apenas com um ônibus, no aniversário do pastor Bob. Já fomos com 2 ônibus e muitos carros. E a gente foi com um ônibus porque ouvi algumas reclamações dizendo, nossa, é que vai lá, demora muito, calor, aí eu tenho uma vez no ano, ir para um lugar como representante de Deus, abençoar pessoas que estão lá sendo tratadas, ter comunhão com um servo de Deus que está fazendo aniversário, que está dando a sua vida para recuperar outras pessoas, e ainda assim é cansativo, é duro. Eu não entendo essas coisas, irmãos. Desculpe, mas como pastor eu tenho que falar, eu não entendo essas coisas. Porque nesse nível para frente, a apostasia está afetando a igreja. O que é apostasia? Apostatar da fé. Pessoas que começam a desacreditar do que a Bíblia diz. Será que ela está falando a verdade mesmo? Como aquele povo que estava no deserto, do pé do monte, dizendo, será que Deus existe mesmo? Será que Moisés vai voltar? Como hoje as pessoas ficam questionando, será que Deus existe? Porque a minha vida está uma desgraça. Será que Deus vai voltar, ou vai mandar Jesus voltar para buscar a sua igreja? Será que isso vai acontecer? Mas não é possível. Paulo responde a Timóteo, a questão que ele levantou nesse texto que lemos, ele responde a partir do versículo 10. Ele diz assim, você, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Versículo 11, também as minhas perseguições e os sofrimentos que enfrentei. Coisas que aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra. Quanta perseguição suportei. Mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. 12, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ele fala para Timóteo 14, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus.
16, ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça e para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, a Bíblia existe para falar com você. Deus tinha dado os mandamentos para Moisés. Teve gente que gastou anos de sua vida para escrever e fazer isso chegar até o século 21 para que eu e você pudéssemos ler e viver o que está escrito aqui. Inclusive desfrutar de mais de 8.500 promessas que contém nesse livro para aqueles que servem a Deus de todo o seu coração. O problema é que povo é povo. E aí você começa a olhar para dentro de si agora e tentar entender: eu sou povo ou eu sou discípulo? Eu estou perto da cruz, usufruindo da bênção de Deus, ou eu estou realmente perto de Deus? Deus é realmente o Senhor da minha vida, ou eu ainda estou... Que Paulo, meus irmãos, ele escreve algumas coisas, eu quero encerrar lendo com vocês aos Efésios. Quero ler agora com vocês, se você puder, é o último texto, vamos ler juntos, Efésios capítulo 2, por favor. Tem muita gente hoje que está perto da cruz por causa do sacrifício de Jesus. Medo de ir para o inferno talvez, mas continua longe dele. Tem muita gente hoje que está ao pé da cruz, pensando em sua vida, seu desejo, sua vontade. E o pior é que Jesus está vendo tudo isso. Antes de ler, preste atenção, tem gente que está debaixo do sacrifício de Jesus, usufruindo. E Jesus não está mais na cruz. Jesus, ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, está vivo, tem todo o poder nos céus e na terra, e está com a gente aqui hoje, porque ele tem compromisso com a palavra. Mas eu e você vamos embora daqui, aonde nós estamos, Jesus está conosco. Vendo, talvez como aquele povo que fez o que fez lá, e Moisés disse: vocês agora estão sendo objeto de riso para os outros. Tem muitos cristãos hoje, ou que se dizem cristãos, que estão sendo objeto de riso para o mundo. As pessoas lá fora, quando olham para ele ou para ela, dizem assim: aí aquele ali vai na igreja, agora está aqui no maior sambão, somebody love. Aquele ali, olha, mó picareta e vai lá na igreja. Olha aquele ali, mó mentiroso, mas vai lá naquela igreja. Coitado dele. Se tornando objeto de riso. Porque não entendeu o que é ser cristão, como nós vimos semana passada aqui. Não sabe a diferença de ser noiva e ser amante. E Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 11, ele diz à igreja de Éfeso, provavelmente escrevendo a Timóteo para transmitir à igreja. Ele escreve: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento. Eu já expliquei aqui, mas explico de novo. Gentio, o que é gentio? Gentio é todo aquele que não é judeu. Então eu e você somos gentios. Judeu é o judeu, aquele que nasceu lá e vive no judaísmo. Não são nem os judaizantes, porque tem gente que ao longo do tempo se torna judaizante. Ele participa da religião judaica. Não são nem esses, são aqueles que nasceram mesmo lá em Israel, são descendentes dos hebreus, se tornaram judeus. Então, existe uma diferença entre os gentios, que são todos os outros povos, inclusive eu e você, e os judeus. Então, Paulo está lembrando o povo: vocês que não são gentios, vocês que se converteram, vocês que estão na igreja agora, vocês que tiveram um encontro com Jesus, ele estava dizendo: lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento. E chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão. E essa circuncisão era feita no corpo por mãos humanas. E que, versículo 12, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou seja, dos judeus, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Versículo 13, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam, ou que antes estavam longe,
foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Por quê? 14. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. 16. E reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. 17. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto. 18. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros. Vocês agora são concidadãos dos santos e membros da família. E de que forma vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus? 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. 21. No qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. 22. E último, nele vocês também estão sendo edificados juntos. Para quê? Para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Paulo cita um negócio aqui que eu quero encerrar falando disso. Ele fala que Jesus Cristo é a pedra angular. A Bíblia tem outros textos que citam a pedra angular. Nas construções antigas, a pedra angular era a pedra fundamental. Era a pedra que era assentada para dar o desenho correto, o meio certo, para dar a base aonde o pedreiro vai começar a construir um muro, uma casa. Ele precisa de uma base, de uma pedra angular. Trouxe algumas imagens para os irmãos verem aqui. Obrigado por já antecipar a imagem. Pedra angular aqui, por exemplo, um desses exemplos está aqui. É uma pedra que vai bem no centro, para que o lado seja realmente feito corretamente, um lado ou outro. Para isso que tem essa pedra angular. Tem um outro exemplo, por favor. Uma outra tipo de pedra angular é essa que vai embaixo, que dá sustentação para as paredes ou os muros que vão sendo construídos. Um outro exemplo que trouxe de pedra angular, que alguém um dia olhando essa junção de paredes, se você olhar bem, você pode ver que parece uma cruz mesmo, que dá sustentação às paredes. Numa outra imagem melhoraram isso e disseram que essa cruz, essa sustentação, essa pedra angular é Jesus Cristo. E que a igreja de Jesus está fundamentada no ensino, na comunhão, no serviço, na oração, na adoração e no evangelismo. E por último, um outro exemplo de pedra angular é essa que é Jesus, que traz o equilíbrio para não pender para um lado nem pender para o outro, pender para o jeito certo, tomar a atitude correta. Por isso que Pedro diz, ou que Paulo diz aqui, ele é a pedra angular, ele é que dá o ângulo, ele é que dá a sustentação para a gente ter uma vida reta. Nele, nós teremos uma vida correta. Amém? O problema é que hoje em dia, tem muita gente que está seguindo Jesus, mas ele está bem perto da cruz e longe de Deus. Ele não entende por que ele foi chamado. Ele não entende nem por que ele é cristão. Tem gente que está na igreja, usufruindo da bênção de Deus, e ainda assim está reclamando da vida, falando mal dos outros, julgando os outros. Tem gente que está dentro da igreja com inveja do que os outros têm. Tem gente que está dentro da igreja que ele está cobrando Deus por aquilo que ele não tem, em vez de estar agradecendo a Deus por aquilo que ele já tem. Tem gente que está dentro da igreja que, em vez de usufruir da presença de Deus, ao contrário disso, ele vem à igreja por vir. Como eu disse, do jeito que ele entra, ele sai. E Deus está aqui, no momento do louvor, é o momento que nós temos para adorá-lo, para mostrar para Ele com a nossa canção, com as nossas palmas, com a nossa adoração, o quanto Ele é importante para nós.
É um momento sublime, tanto que de manhã é tão sublime que deu muitos problemas aqui. Problema no aparelho, problema no som, problema ali, porque o diabo luta contra isso. Mas ainda assim a gente teve o louvor e adorou a Deus de manhã. A verdade, meus irmãos, é que tem muita gente que está perto da cruz e longe de Jesus. Tem muita gente que está dentro da igreja querendo só receber o que Jesus tem, em vez de agradecer a Ele por tudo que Ele já fez. Tem muita gente que está dentro da igreja longe de Jesus. E o conselho que eu te dou, eu te encorajo hoje, é você olhar para dentro de si e entender, ou pescar dentro de você, que tipo de vida você tem levado. Você está feliz por estar na presença de Deus, vivendo day by day, dia após dia? Ou a cada dia que você se levanta, você reclama disso, reclama daquilo outro, fala mal do outro e tal? Você tem compromisso com Deus ou você não está nem aí para o que Deus representa para você? Você vem à igreja porque você ama a Deus, ou você vem à igreja para quebrar um galho de alguém, ou para, tipo assim, tirar aquele peso da consciência? Você se importa com os outros, se preocupa com os outros? Ou você só se preocupa consigo? Como vimos semana passada aqui, quanto mais você se dedicar aos outros, menos problemas você terá. Esse é um princípio do Evangelho. Ou seja, o que eu quero te dizer com isso, meu irmão, e te chamar a atenção nessa noite? Chamar a atenção no sentido figurado. Quem sou eu para chamar a atenção? Mas como Moisés disse para aquele povo, gente, aproveite que Deus está aqui tão perto de nós. Aproveite e desfrute disso todos os dias de sua vida. Como Paulo escreveu numa dos seus textos, aproveite as oportunidades. Como o salmista escreveu no Salmo 118, este é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar, nos regozijar nele. Como outro salmista escreveu, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como o mesmo salmista que escreveu este salmo, ele disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como o salmista que escreveu, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Como Davi disse, Senhor, que eu nunca me esqueça do teu favor para com a minha vida. E o problema é que quando a gente é povo, a gente vai passando o tempo, a gente se esquece do que Deus já fez por nós. Como aquele povo que se esqueceu do que Deus tinha feito. 40 dias, eu tinha esquecido de tudo. Queriam até um outro Deus. E tem gente que está na igreja, que Jesus deu a vida por ele, libertou a ele, purificou com o seu sangue, perdoou todos os seus pecados. Ele ainda está pensando, será que eu devo? Será que eu não devo? Será que... Irmãos, em nome de Jesus, nessa noite, vamos tomar um posicionamento diante do Senhor, porque Ele está aqui. Tem muita gente perdendo a oportunidade de ter uma vida abençoada, porque não entendeu o que é estar na presença de Deus. Está perto da cruz, mas está longe de Deus. Mesmo assentado, fecha os teus olhos. Eu gostaria de orar com vocês.